Estamos aqui hoje no programa Tempo de Mulher. Essa entrevista ela já começou mais ou menos, sei lá, 1 hora atrás. Gente, eu estou aqui com a Márcia Tiburi, uma grande honra estar contigo, Márcia. Esse papo a gente já começou. Pois é. Já faz mais de 1 hora que a gente está conversando. Estou adorando te conhecer, é um prazer para mim estar aqui com você, com meu querido amigo André também. Uma alegria realmente poder ter esse momento com você. Muito legal. A gente estava conversando, são tantos assuntos, gente, para conversar com a Márcia. Ela veio também trazer, a gente vai falar sobre o livro. Esse programa, ele está, assim, fervilhando junto com a Feira do Livro, então poder trazer, né, grandes autores aqui, está com a Márcia, falando sobre esse livro, né, Márcia, que fala sobre a questão do feminino. A gente já pode pegar um pouco esse gancho, a gente estava falando sobre essa conexão da mulher com o corpo, a gente estava falando sobre... como é que a cultura, né, vem podando essas mulheres, né, Márcia? E o nome do teu livro ele é muito forte. Né? Como é que tu chegou nesse livro, nesse nome? Claro, dentro de toda a tua trajetória, de tudo aquilo que tu já vem trazendo ao longo de tantos anos, né, Márcia? Mas como é que foi a confecção específica desse livro? Então, Bárbara, eu acho, na minha percepção da minha própria obra, digamos assim, que esse é talvez o livro mais importante que eu poderia ter escrito na vida. E eu encontrei esses dias um arquivo no meu computador de 2003, ou seja, mais de 20 anos, em que aparecia o tema da ninfa morta. Então, claro, dei aula em universidades, no Brasil, fora do Brasil, escrevi muitos outros livros, escrevi romances, escrevi trabalhos acadêmicos, escrevi vários ensaios, muitos ensaios ultimamente, nos últimos anos, ligados à questão política, mesmo em relação ao feminismo, outros ensaios. Mas esse é um trabalho de pelo menos 2 décadas, em que eu amadureci uma tese. Uma tese que eu acreditei que precisava apresentar dentro de um contexto também no contexto assim da história da filosofia política, dos ensaios sobre feminismo que hoje em dia, para nossa sorte, pululam pelo Brasil e fora do Brasil. E eu comecei com esse assunto do feminismo mesmo, acho que um pouco antes, né? Não que não existisse feminismo antes das coisas que eu escrevi, claro que sim, mas quero dizer, teve uma época que o feminismo ficou meio quieto. Então, quando eu quando eu passei a falar em feminismo, foi dentro de um contexto de uma nova onda no Brasil. Na época que... Isso a gente está falando mais ou menos de que Olha, ano? por exemplo, eu dava aula numa universidade daqui do Sul, que é a Unicinos, que é uma super universidade. Eu dei aula lá há 11 anos. Dentro do curso de filosofia? Até 2005 eu dei aula na Unicinos. E aí, lá, por exemplo, eu fui a primeira mulher a dar aula naquele curso de filosofia. Eu era uma menina quando eu comecei. E não existiam outras professoras. Aí depois, com o tempo, foram chegando outras professoras. Mas no ano 2000, eu organizei um pequeno congresso, que não foi tão pequeno assim, que era o Congresso As Mulheres e a Filosofia. Uau. E eu me lembro muito... 25 anos atrás. Então, 25 anos. E eu me lembro, assim, que a Tânia Carvalho, né, nossa deusa, nossa diva, nossa musa, ela me convidou para fazer para uma entrevista sobre isso. E aí, dali, eu acho que eu comecei a me tornar muito conhecida. E logo depois eu fui fazer Café Filosófico em São Paulo, e depois me chamaram para fazer o Saia Justa, enfim. Sim. Mas por que eu estou contando essa trajetória específica? Porque eu sou uma testemunha da história. Antes não se falava de mulheres e filosofia, tampouco se falava de gênero. E eu estava lá no começo lançando essas questões. Acho que é por isso também que muitas feministas hoje... me leem, me conhecem e buscam saber o que eu penso e até levam em consideração essa condição, assim, né, da pessoa que estava lá já antenada, né? Eu não gosto da palavra pioneira, acho meio assustador. Não é o caso. Estava atenta. Eu estava atenta àquele movimento ali acontecendo. Então, eu estou sempre atenta ao espírito do tempo, sabe? Entendi. E aí, em relação ao feminismo, foi isso. Em relação ao fascismo também foi isso, porque fortes eu escrevi... ondas, né? Essas ondas muito fortes que assolam, né? Exatamente. Então, que tem a ver com mentalidades. Então, eu sou atenta ao modo como as pessoas estão pensando, as ondas que vão fazer as massas pensarem numa determinada direção, porque essas direções mudam.
mudam. Então, a gente teve uma onda, digamos, democrática, depois antidemocrática. Vai voltar a onda democrática, já está voltando. E no Brasil, embora vá passar ainda, digamos, esses ventos, essas ventanias vão passar ainda... Mas tu diria que é um fluxo que ele vai para um avanço e um retrocesso, um avanço e um retrocesso. E é, digamos assim, uma espiral do tempo. E aí, autoritarismo e democracia, autoritarismo e democracia... E, claro, a gente pode depois analisar isso com mais cuidado, mas, de fato, existem essas ondas. E a onda autoritária, para a qual eu estive atenta e fiz aquele livro que causou muita polêmica, que foi o Como Conversar com o Fascista, em 2015, quando nem se falava sobre isso. Então, eu vi que aquela onda estava chegando e também apontei para o fim dessa onda. Então, eu fico ligada nas mentalidades, no modo como as pessoas estão elaborando pensamentos e como as massas estão sendo manipuladas pelos jogos de linguagem, que são os linguagens. Quando tu fala em espiral, eu me lembro muito daquela teoria da comunicação da espiral, né? Como se quem recebe a informação, ele não tem nada, ele simplesmente recebe e absorve aquilo como uma verdade única. E o que tu faz é criar essa consciência, para que essa informação chegue de uma maneira com um certo filtro. Só que isso pode ser não muito agradável para muitas pessoas. Às vezes tem gente que fica com raiva, né? E que é a raiva que existe em relação à reflexão, porque a reflexão, o pensamento analítico, crítico, cuidadoso, ele é também provocativo e ele é perigoso para pessoas que estão muito assentadas numa determinada forma de ver o mundo, sabe? Bom, mas enfim, voltando à história do livro, então, lá naquela época, eu comecei a me dar conta de uma coisa. Eu estudei artes aqui no Rio Grande do Sul, também no Instituto de Artes, aqui perto do teu estúdio, E aí, eu sempre fui muito ligada em história da arte. E eu me dei conta que a história da arte, e também a história da literatura, e a história da filosofia que eu estudava, sempre muito ligada nesses três campos, elas tinham uma imagem repetitiva, que era a imagem de uma mulher morta. Então, você vai olhar assim, a história da pintura moderna, sempre tem uma mulher que está deitada, dormindo, aí vai avançando no tempo histórico, de repente essa mulher está morta e dentro de um caixão, inclusive tem pinturas de mulheres dentro de caixões. Que representam, sim. Então, e aí eu comecei a perceber, juntando com outros textos, pega, por exemplo, um escritor muito famoso ali do século XIX, que é o Edgar Allan Poe. Ele tem um livro chamado Filosofia da Composição. Aí ele diz assim, o motivo mais poético do mundo é uma bela mulher morta. Uau. Então é como se fosse uma fórmula de sucesso poético. Aí vale para a poesia, vale para a prosa, para o romance, né? Vale também para a pintura, vale para o teatro, vale também para o cinema. O Poe nem é da época do cinema, mas você vai olhar os filmes, tem filmes temáticos, né? O romance noir e a mulher morta, né? Mas assim, não só esse tipo de filme, é muito clássico. Vai olhar os filmes de Hollywood, mulheres mortas, né? Então a filosofia, ela está sustentando aquela ideia, né? E as artes sustentando aquela ideia ali, né? Então, aí eu quis mostrar esse isso. substrato, né? Que é uma tese, assim, complexa, porque eu quis mostrar que tem uma continuidade entre as produções linguísticas discursivas, que são misóginas, e que tem esse culto dessa mulher morta, e, ao mesmo tempo, isso tem um nexo com o ódio às mulheres vivas. Então, a idealização que existe em relação às mulheres, qual é a mulher idealizada? É a mulher calada, a mulher quieta, que imita uma mulher morta, digamos assim, aquela mulher que parece uma estátua, a estátua de uma mulher. A mulher modelo fotográfica, parada, estática, né? Aquela Miss calada, aquela... Que é por imagem. Uma mulher que é transformada numa pura imagem e, portanto, numa pura mercadoria, que pode ser manipulável. A mulher boneca, né? A boneca mulher. Pois é. Sim, que substitui a mulher real, que tem reações, né? Que reage. Né? Exatamente. Então, uma mulher que não reage, que não fala, que não pensa, portanto, ela não incomoda, porque ela não tem nenhum tipo de atitude que possa ferir a subjetividade baseada, construída, daquilo que é imposto em cima dela. Então, e que tem uma figura ali, digamos, o homem, que é uma subjetividade, um sujeito, uma figura, enfim, muito sensível e muito fechada. E o livro busca mostrar qual é a continuidade que existe entre, então, essa imagem dessa mulher construída na história e
numa determinada produção conceitual, que é a filosofia, né? Como é que as pessoas pensam isso. E, ao mesmo tempo, o fato de que a violência é uma constante, a violência contra a mulher, baseada nessa idealização dessa mulher morta, que tem junto disso um ódio às mulheres, ou seja, o que as pessoas, historicamente, há centenas de anos vem sendo chamado de misoginia, o ódio às mulheres. Então, culto da mulher morta, ódio a essas mulheres atuantes, mulheres vivas, mulheres reais, mulheres concretas, e ao mesmo tempo um avanço da violência incessante, que não para, e essa violência que é simbólica, que é linguística, mas que também é física, que tem às vezes um certo limite, ou seja, é um espancamento que não chega à morte, mas que às vezes passa do limite e chega à morte. Então, a matança de mulheres, o feminicídio, tudo isso está para levar a mulher de novo para esse lugar, né, de invalidez, então, física, mental. Eu até cito você falou em invalidez, eu lembrei que no século XIX, na literatura europeia, e isso pegou também no Brasil, o romantismo tem muito a ver com isso, né? Tem o culto da mulher inválida, o culto chamado culto do invalidismo. Uau. Então, aquela mulher que tem uma doença. Tem um livro muito conhecido aqui no Brasil, que é o Papel de Parede Amarelo, de uma feminista chamada Charlotte Perkins Gilman. E aí ela é uma ativista ali do começo do século XX, ela escreve essa história contando de uma mulher que o marido não deixa... O marido é médico, ela é tratada como uma doente, e o marido e o irmão dizem que ela não pode escrever porque escrever piora a situação mental dela. Quando, na verdade, escrever, historicamente... Seria a saída dela. Sempre foi. E aí... a entrada no portal, como tu diz, né? Então, exatamente. E essa história, então, da Gilman, desse papel de parede amarelo, é ela trancafiada dentro de um quarto que tem um papel de parede amarelo. E ela começa a enlouquecer. E aí, digamos assim, faz parte da pré-história, digamos, do que a gente vem falando tanto hoje em dia, que é essa prática de gaslight, né? Que no começo do século XX, ali anos 20, 30, 40, já começa a aparecer também no teatro e no cinema, que é essa estratégia discursiva e esse abuso psíquico que tenta fazer com que uma mulher realmente acredite que ela é louca, tenta enlouquecer uma pessoa. E isso foi, digamos, uma tecnologia política uma estratégia política para essa invalidez, para invalidar esse poder que na verdade existe, né? Por isso chamar as mulheres de loucas, por exemplo. Você chama uma mulher de louca, quando você faz isso, você marca essa mulher como uma pessoa que não diz nada com nada, cuja opinião não interessa, ela não tem razão no que ela diz o que diz só porque ela é uma pessoa que não se controla. Então, isso é uma estratégia realmente histórica, que se usa contra mulheres dentro de casa, contra mulheres no ambiente de trabalho. Nas instituições, nas corporações, na política, na rua. Então, tratar uma mulher como um ser que não merece consideração, porque ela não detém a razão necessária para participar do mundo da vida, isso é uma estratégia. Que ela está com uma visão distorcida, assim, né? Isso. E às vezes esse grito é exatamente essa liberdade que ela precisa, né? Que às vezes vem exatamente para isso, para movimentar. Né? Vem essa ação que traz, né? Exatamente. Então, o ódio às mulheres também se expressa dessa maneira. A misoginia, né, que é o nome assim, mais técnico desse ódio às mulheres, ela também constitui esse tipo de discurso que faz com que, discurso machista, né, evidentemente, que faz parecer que um ser, só porque esse ser é mulher, ele não merece ser ouvido, não merece consideração, não merece respeito, porque essa pessoa tá, digamos assim, não está integrada nos processos racionais, razoáveis. Está desqualificada para emitir qualquer tipo de opinião, assim. Exatamente. E aí, o que você faz com esse ser? O que você faz com esse ser? Cuja opinião não interessa, né? Cuja opinião é só um monte de besteira. Sim. Se faz muito isso com as mulheres, de uma maneira geral. É comum, inclusive assim, para a gente não ter que falar de política, porque a gente poderia ir longe nessa história, mas se a gente pensar, aquela mulher, por exemplo, que termina com um relacionamento, é muito comum que os homens, incomodados com esse
esse ser deixado, com esse abandono, com esse término de uma relação, tratem a mulher como se ela estivesse louca. Digam para ela, você está com problemas psicológicos, você precisa... Vai se tratar. Vai se tratar. E não é só homens que fazem isso, mulheres também fazem isso. Ontem mesmo eu estava... Ontem à noite, eu cheguei da Feira do Livro e teve sessão de autógrafos, teve um debate com a Manuela Dávila, foi tudo muito bonito, ficamos lá muito tempo. Depois eu tive um sarau literário lá no Macunaíma, que é um bar. E aí... eu cheguei em casa e tinha uma mulher me xingando, me dizendo exatamente isso, me dizendo assim, sua louca, você é doente, vai se tratar. Mentira. Aí eu escrevi para ela assim, oi querida, então, você sabia que você não pode me falar isso? Você não pode dizer isso. Só para avisar. Aí ela veio assim com um monte de coisas, ela disse assim, eu não aguento mais, eu não tenho mais paciência. Eu disse, mas meu amor, o que eu tenho que ver com a sua paciência? Eu resolvi responder. E assim, querida... eu vou parar aqui, vou responder essa aqui. Então, você me explica o que você realmente quer dizer? Porque em relação... Isso é um laboratório para ti também, né, Márcia? muito, eu faço muito isso. Faço quando tenho paciência, né? Claro. Mas teve uma época que eu estava pesquisando isso, então eu é um fazia isso muito, com né? certeza, para ver as reações. E eu achei graça. Então, uma mulher também vem atacar outra mulher, mas para que fazer isso? E com o clichê, com aquele pensamento pronto que realmente não pertence a ela. Então, por isso também que eu brinco ou falo assim de uma maneira, quem sabe ela acorda, né? Mas, então, para mim essa é uma questão. O machismo, ele não é simplesmente uma atitude do homem. A gente nunca deve achar que é uma coisa natural. O machismo, inclusive, ele é a estratégia do sistema. O sistema é o patriarcado, o machismo é a estratégia. Então, o machismo, ele usa o discurso misógino, mas não é só o homem ou os homens, nem só as mulheres, mas as mulheres também. E por quê? Porque ele é um jogo de linguagem. Então, tá aí disponível para todo mundo. É como se fosse uma espécie de transcendental. É uma linguagem disponível que paira no ar, faz parte da instância imaginária da vida. E uma coisa interessante de se fazer, e que eu acho que com ciências humanas, com filosofia, com sociologia, é isso que a gente faz, a gente atua, e com as artes e com a comunicação de uma maneira geral, né? O que a gente faz é atuar nesse imaginário, desconstruindo, desmontando justamente essas ideias muito prontas. Que elas são, Bárbara, as ideias prontas são um problema, porque as pessoas começam a acreditar que as ideias que estão por aí circulando pertencem a elas. Cada pessoa que por deter a possibilidade de exercício de linguagem, por pensar e por falar, as pessoas acham que foram elas que formularam certas ideias. E não foram elas que formularam. Foi imputado. Elas copiaram. Na internet, então, isso é muito claro. Na internet, é evidente que as pessoas estão repetindo discursos, não estão fazendo o esforço de entender o que os outros estão dizendo. O que está por trás daquilo ali, né? E muita gente, inclusive, não está fazendo um esforço de produzir um pensamento reflexivo, aliás, Sim, o mais que comum. tu tem que pegar uma série de informações e emitir o teu olhar sobre aquilo ali. Pois é. Tu tem que ter um tempo de reflexão. A gente não tem tempo, né? Pois é. Cadê o tempo? Cadê o tempo? Cadê o tempo? E outra coisa que é essa nova profissão, que é o influencer. Sim. Então, muito importante a gente falar sobre isso. A maior parte dos influencers não são pessoas que estão produzindo, digamos, uma melhoria das condições de produção da linguagem, Bárbara. E de elevar a consciência, né? Exatamente. Então, a maior parte, ou grande parte, se preocupa em fazer um discurso pronto também. Então, articular... Porque é o que vende, aí é uma outra estratégia, né? É o que chama atenção, é o que é viral, é aquilo que vende, é o que chama os holofotes, né? Muitas vezes o pensamento, ele não vai levar tanto para esse lugar. Pois né? E aí vem essa história da própria linguagem ter se tornado uma mercadoria. A gente falava em relação ao livro das mulheres serem uma imagem que é uma mercadoria, e que é mercadoria no sentido assim, não só da coisa que você compra imediatamente, tipo, a mulher como imagem na pornografia. Produto de consumo, assim. Ou a mulher como imagem na moda, enfim. Mas essa coisa mais profunda, que está lá articulando os discursos mais sofisticados da filosofia, da sociologia, da universidade, da política, lá onde tudo é muito mais oculto,
é mais difícil de compreender, porque é muito mais estrutural, e que estão aí esses discursos forjando o resto da vida da gente, né? Então, eu sou atenta a isso, claro, mas eu sou uma professora de filosofia, uma escritora, uma pensadora que estou ali envolvida com isso. Agora, na vida cotidiana, isso é palpável e as pessoas têm se dado conta, né? As pessoas têm se dado conta como a estratégia do machismo, por exemplo, ela é baseada numa humilhação das mulheres que é constante. Então, as mulheres são humilhadas na sua aparência, na sua idade, na sua forma plástica, na sua configuração física. A gente é sempre medida se está gorda, se está magra, se está velha, se está bonita, se está feia. Isso vale muito, é muito jogado para cima das mulheres e para cima dos homens não, né? E aí, também no mundo do trabalho, nos cargos, em geral as mulheres, assim, um homem que é líder, eu tenho uns amigos que até são caras do bem, mas eles assim, do bem quero dizer, homens responsáveis, inteligentes, mas méritos, né? Chegaram por mérito, né? Então, e são homens que dizem assim, eu prefiro 1000 vezes trabalhar com mulheres porque as mulheres fazem. Então as equipes deles são cheias de mulheres. E aí eles ficam lá no topo, mandando em todo mundo, mas assim, numa posição em que eles praticamente não é que eles mandem, nem que eles articulem, eles ocupam aquele lugar narcísico. Então, ele quer estar na frente, fazendo muito pouco, ganhando muito dinheiro, tendo a sua imagem muito valorizada, porque ele é o homem, aliás, eu falo isso no livro, o capitalismo como sistema econômico político tem a imagem do homem branco como o grande capital. O homem é o capital. E aí todas as outras imagens de mulheres, sejam mulheres cis, sejam mulheres trans, de pessoas que não são heterossexuais, de pessoas negras, mulheres negras, são todas imagens desvalorizadas em relação a essa imagem do homem branco, né? Então esse é o grande capital. Então imagina que as mulheres recebem menos dinheiro do que os homens só por conta disso. As mulheres têm menos representação na política só por conta disso. Por quê? Porque os homens, eles estão ali naquele lugar e esse lugar é especial, escolhido por eles, produzidos por eles mesmos, para eles mesmos, e todos os outros que tentem chegar perto são tratados como intrusos, ou melhor, intrusas, né? E eu tenho feito isso. Uma ameaça a esse lugar, assim, né? Se sentem ameaçados, né? Se sentem ameaçados. Exato. Então, o que a gente vai fazer para derrubar, para ela não chegar até aqui, né? Então, eu tenho escrito sobre isso, Bárbara, nesses anos todos que eu tenho feito livros, e mesmo sobre esse lugar da mulher tratada, visto como intrusa, aquela pessoa que chegou num lugar onde ela não deveria ter chegado. E aí é o lugar do poder, da decisão, do poder que é o poder político, o poder econômico, o poder intelectual, o poder científico, ou seja, não importa. Onde as mulheres assumem uma posição de protagonistas, os homens se sentem diminuídos e ameaçados, inclusive, num valor dos homens e num valor dessa cultura patriarcal, que é a própria masculinidade. E nesse livro eu desconstruí muito isso. É um livro de análise do funcionamento do ódio, da misoginia, do discurso misógino até a matança de mulheres. E óbvio que eu precisava falar de como funciona essa masculinidade nesse jogo todo. E como ela se articula no poder. Então, tem momentos do livro que são realmente muito densos, assim, quero dizer, que eu coloco questões que eu acho que até agora ninguém colocou. Pensar estruturas políticas, né? Não estou falando nem de política burocrática e institucional, estou falando, assim, da vida, né? Estou falando da política da vida, da casa como um laboratório da sociedade. Essas questões que me interessaram mexer. Que te intrigaram bastante nesse livro, né? E como é que é voltar para Porto Alegre nesse momento? Márcia, tu está morando fora, né? Já faz algum tempo que tu mora na França, é isso? Eu morei na França. Como é que está a tua vida hoje? Então, eu morei na França fora do Brasil quase 5 anos. Mas eu voltei... Por uma questão de necessidade? Eu tive muitos problemas políticos. Até é uma longa história que não dá tempo de contar. É um outro programa, a gente vai fazer um outro programa com a Márcia exatamente para... Depois eu te conto mais histórias. Depois a gente vai contar. Mas aí, atualmente, eu moro em São Paulo, onde eu já morava quando eu saí de Porto Alegre há 20 anos atrás. Eu gosto, obviamente, muito de Porto Alegre.
é uma cidade adorável, embora seja uma cidade que esteja precisando melhorar. Com certeza. Está precisando ser mais cuidada. Mas esse é um assunto também para outro momento. Outra pauta. Então. Mas é uma cidade que merece todo o nosso amor, de quem é porto-alegrense de coração. Eu sou porto-alegrense de coração, embora tenha nascido no interior e a minha cidade de origem seja uma cidade da Serra Gaúcha, que é Vacaria. E eu gosto muito de estar na Feira do Livro. A Feira do Livro é conhecida nacionalmente, é um orgulho para os porto-alegrenses e para todo o povo gaúcho. E é uma feira ao ar livre, né, a maior da América Latina, ou sei lá, do mundo, sei lá. É uma das maiores feiras, assim, e ela é muito bonita e ela é muito divertida e é muito bacana. Ontem eu cheguei... grande reencontros, eu imagino, deve encontrar pessoas, né? Então, muito você está andando ali na rua, assim, você sim, encontra sim. as pessoas lá. Então, é um mundo mais lindo, né? O mundo dos livros, né, Bárbara? Então, sempre é um mundo muito legal. Os gaúchos sempre tiveram fama de serem leitores, de lerem muito. Eu espero que essa fama não tenha morrido, né? Que isso não acabe, que a gente tenha... preservado esse patrimônio, né, que cultural, possa se abrir mais bibliotecas, mais livrarias na cidade, mais grupos de leitura, mais clubes de leitura. Eu estava vendo uma história tua que tu falava que quando tu descobriu as bibliotecas públicas, né? Foi. O quanto aquilo foi importante para ti, assim, né? Eu sou essa criança e essa a nerd, né, que tu falava, assim, né? Minha bio é uma nerd. Eu sou essa garota que se muito criou. Muito inspiradora, assim, tá do teu lado. Já me inspirou muito, assim, eu já vou sair obrigada, daqui, ela disse, não, por que tu não escreve um livro contando a tua história? Eu já vou sair daqui, já vou fazer o primeiro capítulo de tarde. Então, Bárbara, eu quero ler. Querida, maravilhosa. Márcia, muito obrigada pela tua presença. Assim, eu precisaria de, com certeza, muito mais tempo para a gente conversar. Mas você que está assistindo esse programa, então, durante a Feira do Livro, né, deixar o convite para você lá adquirir o livro da Márcia, né, A Ninfa Morta, e colocar os comentários, né, seguir a Márcia também, né, comentar o que vocês acharam do livro, porque exatamente é isso. O Tempo de Mulher é um programa que vai trazendo, elevando a nossa consciência, trazendo toda esse poder para a gente pensar, para a gente refletir, saber que a gente pode chegar mais longe, que a gente pode ter um tempo onde a gente vai se reconectar com a gente mesmo e redescobrir uma força que pode estar aí desacordada dentro das mulheres. Muito obrigada pela tua presença, Márcia. Prazer, obrigada. Até o próximo programa.